Fala, turma, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Gente, eu postei recentemente algo lá no backstage falando sobre o que fazer, né? Quando você não sabe o que fazer. E aí eu decidi fazer um vídeo falando mais, discorrendo mais sobre esse assunto, que foi algo que foi muito bom pra mim quando eu ouvi. E aí eu queria compartilhar com vocês aqui, tá? E aí a pergunta é o que fazer? O que fazer quando você não sabe o que fazer, né? Que decisão tomar? E é muito comum, principalmente para quem é cristão, você tem um trunfo aí, né? Que você diz assim: ah, eu confio em Deus, eu vou esperar a vontade de Deus. O que é muito bom, é muito bom. Mas muitas vezes a gente deixa isso aí como uma carta, sabe? Como um trunfo de que, eu vou esperar a vontade de Deus, porque assim, se eu fizer algo errado, foi a vontade de Deus, né? Se eu escolher eu vou esperar uma palavra de Deus aqui. E aí Deus diz assim: faça tal coisa. E aí você faz. Só que se der errado, era a vontade de Deus, né? Então você fica meio que usando essa carta de esperar a vontade de Deus, esperar o que é que Deus quer da minha vida, para fazer sem o peso e a responsabilidade da sua decisão. E cara, não é legal isso aí, sabe? Não é legal. Eu acho que a gente tem que andar assim, segundo a vontade de Deus, mas muitas vezes a gente só tá com medo de agir. A gente só tá com medo de abrir os peitos, né? De chamar a responsa pra gente e assumir a consequência disso aí, positiva ou negativa, né? Eu, pelo menos, fiz muito isso já na minha vida. Eu vou ver qual é a vontade de Deus aqui, e você vai esperando, você vai adiando, e você não age, ou quando você age e dá errado, era a vontade de Deus, né? Então, é um trunfo que a gente usa. E eu acredito, tá? Que muitas vezes Deus vai falar pra gente exatamente o que a gente tem que fazer. Deus na Bíblia, ele fala muito para Moisés, para Noé, né? Ele falou exatamente o que ele tinha que fazer, as dimensões e tal. Com relação a Moisés, ele falou sobre o templo, exatamente o que fazer e tal. Mas às vezes não. Às vezes ele não, né? Abraão, ele disse assim: vai que lá eu vou te mostrar. Sai da tua terra que lá eu vou te mostrar. E às vezes ele não fala nada. E aí eu vou chegar na história que falou comigo, né? Que essa história realmente falou comigo e me ajudou a decidir o que é que eu ia fazer, a agir, né? Que foi a história da viúva. A viúva e o profeta Eliseu. Para quem não sabe a história, resumindo muito, era uma viúva que ela estava devendo muita grana, e aí os credores, né, os agiotas, já estavam querendo pegar os filhos dela como escravos, e aí ela não sabia o que fazer, estava desesperada. E o profeta chega para ela pede ajuda ao profeta, o profeta diz assim: o que é que você tem em casa? O que é que você já tem na sua casa? Isso é muito massa. Isso é muito massa. Por quê? Porque é uma pergunta que a gente deve se fazer quando não sabe o que fazer, sabe? Quais são os sinais que eu já tenho? Quais são os recursos que eu já tenho? Qual é a habilidade que eu já tenho? Qual é o conhecimento que eu já tenho? Qual é a disposição? Qual é a vontade? Qual é o sonho que eu já tenho em casa? O que é que eu quero dizer com isso, né? Aquilo que eu já tenho em mim. Porque o que é que acontece? Vamos falar de relacionamento. Muitas vezes a pessoa fica assim: meu Deus, será que essa pessoa é pra mim? Será que essa pessoa é pra mim? Será que essa menina é pra mim? Será que esse cara é pra mim? Quais são os sinais que você já tem dessa pessoa? Quais são os sinais que essa pessoa já te deu? Sem ignorar, sendo bem franco consigo mesmo. Quais são os sinais que essa pessoa já te deu? Positivos e negativos. É isso aí. Isso aí já é o suficiente para você tomar uma decisão. Aí vamos falar agora de sonho. Eu quero, não sei que profissão seguir. Eu não sei que profissão seguir. Quais são as habilidades que você já tem? As coisas que você gosta de fazer. Eu sei que a gente não faz só o que gosta, mas quais são as habilidades que a gente já carrega? Você é mais criativo, ou você é mais técnico, ou você é mais você gosta das causas sociais? Você já tem alguma coisa, você já carrega alguma coisa aí que vai te direcionar.
E aí muitas vezes a gente pensa que aquilo que a gente tem, aquilo que a gente carrega, é insignificante. Ah, mas não é uma habilidade, sabe? É uma habilidade mais ou menos. Eu não sou tão talentoso como fulano. Ah, eu não sei falar tão bem quanto fulano. Eu só sei falar um pouquinho. E aí esse é o lance. Porque na história, o profeta, a viúva, ela diz assim: não, o que eu tenho é um pouco de azeite. Então, para ela parecia insignificante. Para ela parecia nada, parecia pouco. Mas é exatamente o que foi usado para acontecer o milagre. E aí, a gente cai muito nesse erro de achar que, mas o que eu carrego é pouco. A habilidade que eu tenho é pouco, sabe? E muitas vezes não, é o suficiente para você começar. E aí, aos poucos, as coisas vão fluindo. Aos poucos, você vai desenvolvendo mais habilidade, você vai crescendo mais na área. E você vê que fluiu, rolou, não precisava ficar naquela paralisia, sabe, de início, sem saber o que fazer. Era só você começar com o pouco que você tinha, beleza? Dá para falar muito mais sobre isso. Eu ia fazer esse vídeo em outro formato, mas eu cheguei aqui no meu destino e eu queria aproveitar essa vinda para gravar esse vídeo, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado alguém aí a tomar uma decisão. Começa agora pelo que você já tem, por mais que seja pouco, por mais que pareça pouco, mas que não pareça nada, beleza? Eu tomei essa decisão pra mim, eu tava ouvindo um podcast e aí o cara falou exatamente isso, eu tô só repassando pra vocês, porque falou muito comigo na hora que eu assisti o episódio do podcast, beleza? Então é isso, valeu, um cheiro, até mais, valeu!